Olá pessoal, estamos aqui hoje recebendo a visita da professora Eliane Viana da Costa e Silva para falar de um problema muito aberto, que é a necessidade de políticas públicas para animais abandonados. Ela é formada em Medicina Veterinária pela Universidade Federal de Minas Gerais, além de ter doutorado em Zootecnia pela Universidade Estadual Paulista Júlio Mesquita Filho. Prazer receber a senhora aqui no Grupo Estado para comentar de um assunto bem interessante, que é a questão da saúde animal ou bem-estar animal. A senhora participou de uma audiência pública realizada na Câmara de Vereadores, proposta pelo vereador André Fonseca, que debatia o bem-estar animal e as políticas públicas desenvolvidas aqui na capital do estado sobre essa comunidade. E nesta semana começa a vacinação antirrábica, né, dos bichos aqui na capital. E desde junho deste ano, os técnicos do CCZ, Centro de Controle de Zoonoses, realizam um levantamento para saber qual é a população de cães e gatos que vivem nas ruas da capital. Então, se a gente tem uma capital que não sabe a quantidade de bichos que estão nas ruas, como é que a gente pode discutir bem-estar e políticas públicas para os animais, professora? Olá, muito obrigada, é um prazer poder contribuir aqui, né? Eu espero poder trazer algumas informações que sejam úteis, né, para a sociedade. Essa questão de bem-estar animal, ela é uma questão de saúde pública também, né? Então, a informação da população de animais residentes, que provavelmente é o que vai ser mais fácil de ser obtido durante o processo de vacinação, ela é extremamente importante para que a gente possa definir políticas públicas na área de saúde, né? E também políticas públicas nesta área de bem-estar animal, no sentido de diminuir os abandonos, né? Nós, na realidade, o censo dos animais de abandono vai ser mais difícil de ser feito, porque o Estado, né, o município, ele consegue levantar o que chega até ele, o que é apreendido. Mas a gente tem os animais que deambulam, né, e se deslocam com uma agilidade muito grande e por áreas muito grandes, muitas vezes. Mas já é um grande começo, que já deveria ser feito até pelo próprio, no censo populacional humano, em nível federal, desde sempre, para que a gente possa trabalhar isso da melhor forma possível. Então, parece que a Organização Mundial da Saúde determina que a população de animais, no geral, deve chegar a 10% da população geral de habitantes. A senhora tem conhecimento desses dados? É esse o marco ou se isso não se considera? Eu acho que nós não temos esse senso crítico, né, a esse ponto, não, porque na realidade a população de animais está aumentando cada vez mais, né, dentro das residências. Há uma necessidade humana de convivência com seus pets e esse essa é uma situação crescente. Não sei se a gente chega a ter só 10%, talvez até tenha mais, né? E existem algumas situações que a gente tenha, que talvez a gente tenha até exageros, né? E esses exageros é que muitas vezes chegam a levar a comprometimento do bem-estar animal por uma questão de sobrecarga populacional por área. A gente tem muita gente que eu falo que até mesmo quem, às vezes, tenta trabalhar a questão do abandono e faz os chamados, né, protetores, né, voluntários ou organizados, muitas vezes eles têm excesso de população dentro dos seus recintos. E também não é uma garantia, quer dizer, você retirou um animal que tinha uma vida de rua, que tem problemas de bem-estar, mas você trouxe esse animal para uma área que você entende como proteção, mas que também muitas vezes pode não dar a garantia de bem-estar, né? Porque a gente está trabalhando na ponta da cadeia o tempo inteiro, nós estamos o tempo inteiro tentando resolver um problema que é uma consequência. Nós precisamos entender a causa. Então, as ONGs que tratam desse assunto, elas estão abarrotadas, estressadas, sem recursos, sem voluntários e pedindo à população para que ajude. E como a senhora falou, é enxugar gelo. Sim. E a política pública, se ela for voltada só para a consequência, não vai resolver o problema.
porque os animais vão continuar chegando. Então, na realidade, a política pública pode ter um viés de tentar amenizar este problema, mas também precisa trabalhar com a causa. E a causa não está, né, nos animais abandonados. A causa está em quem abandona. E por que abandona? A gente precisa entender essa situação. Então, por exemplo, até a questão da castração é algo que eu vi o pessoal criticando do CCZ fazer a castração nos bairros e eles querendo que seja feito nas ONGs. Não, tem que ser feito nos bairros. Porque os bairros são as pessoas que têm animais, né, em toda a cidade, que abandonam. Abandonam quando elas começam a não ter condições de criar, quando elas precisam se mudar, quando há problemas de convivência com esses animais, né, então por razões diversas. Raramente é uma situação de crueldade. Né? Eu falo que a crueldade é uma distorção psicológica humana, mas não é a razão do abandono somente. E também não é a razão das situações de maus tratos. Isso é uma questão social, né? Que advém da coisificação dos animais, que é um processo histórico, né, social. Advém da gente não reconhecer esses animais como seres sencientes, advém da nossa ignorância sobre esses animais que são seres vivos e são capazes de sentir dor, ter memória, ter saudade e uma série de outras percepções aparentemente só humanas, mas que não são. E essa situação é que é causa de abandono. Causa de abandono, inclusive, porque a gente não sabe educar os nossos cães, e aí uma hora o cão ele tem uma reação indesejada e é contra alguém que é querido seu, e nessa hora a gente já não lembra mais que aquele animal é também uma situação de relação afetiva. Se ele morde, né, a minha mãe, o meu filho, eu não vou tentar entender a razão pela qual ele fez isso. Muitas vezes eu dispenso esse animal. Sim. Doutora Eliane, como é que fica essa questão, então? Aí entra o processo da educação. Sim, é essencial. Eu acho que a gente só muda essa realidade se a gente trabalhar essa questão como uma questão educacional e social, né? Porque a maior parte das pessoas que destratam os animais, elas não fazem por crueldade, elas o fazem por ignorância. Ignorância de como o animal percebe o mundo, ignorância nas relações entre humanos e animais, ignorância na forma como o animal aprende, ignorância no ato de educar um animal também e de inseri-lo dentro do seu contexto social familiar, de forma adequada. Ignorância na hora de adquirir um animal, de buscar um animal e adquirir um animal que às vezes não é compatível com o seu modo de vida. Né? Por exemplo, uma pessoa extremamente sedentária que pega um beagle, que é um animal irrequieto, que precisa de movimento, que precisa de correr. Esse animal vai começar a roer pé de mesa, vai destruir a casa, vai fazer uma série de coisas. E aí começa a haver um atrito social dentro dessa casa. E uma hora ele vai ser objeto de, vou ter que dar para alguém, vou passar para frente, né? Ou um animal que muitas vezes... a gente tem várias espécies que são cães de guarda, né? Vários cães que foram criados e desenvolvidos, raças que têm potencial para guarda. Então, são normalmente animais muito territorialistas. E aí a sua casa vive cheia de gente. Daqui a pouco, esse cão, que é territorialista, percebe aquilo como uma invasão e pode atacar alguém. Se você nunca se preocupou em educar para dominar este animal, para que ele obedeça um não, né? E reconheça alguém, é amigo, né? E senta, deixa cheirar, e você ensina esses comandos para que ele te obedeça, ele vai criar um acidente doméstico, provavelmente. Então, até nesse aspecto de escolha, a gente vê muito isso. O que o animal atacou a criança, que o animal chegou pequenininho na residência, foi tratado, só que não é um animal... digamos assim, que tem aquele perfil para aquela convivência. Para aquela família. Como você falou, é cão de guarda, é um cão que não está adaptado a esse tipo de relação. E ele vai reagir de uma certa hora. Então, o que o cidadão faz? O que a pessoa faz para saber qual é o animal que ela pode tem que buscar acompanhamento técnico, né? Veterinários ou tecnistas podem orientar em relação à raça ou
o tipo de animal que eles devem e o tipo de tratamento e a ordenação e a educação que deve ser dada para esses animais, desde o começo, né? Então, o cachorro chegou pequenininho em casa, ele tem que entender hierarquia, né? E se você tem filho pequeno, ele tem que entender que essa criança pequena, ela é hierarquicamente superior, porque na sociedade do cão, quem é hierarquicamente superior, ele vai dever obediência, ele não vai competir muitas vezes com comida. Então, por exemplo, eu tinha cães muito grandes na minha casa. Quando eu tive a minha segunda filha, eu tinha 10 cães e o mais leve tinha 40 quilos. Eu morava numa chácara. Então, quando ela começou a engatinhar, põe a mão na comida do cachorro, esfrega. Eu deixava ela brincar e o cão sentado, esperando. Aí eu deixava ele comer, mandava ela botar a mão. Por quê? Porque acidentes dessa natureza acontecem. Então, o cão já tinha que aprender que aquele serzinho que chegou depois dele estava hierarquicamente superior, porque senão eu teria um acidente dentro de casa. Sim, com certeza. Né? Em pouco tempo, ela já mandava em todos os cães. Eles ficavam, às vezes, eu tinha um fila que ficava deitado e ela colocava a bonequinha em cima do cachorro. O cachorro não mexia a tarde inteira, quietinho. Né? Um cachorro que pesava 50 quilos e uma criança de 2 anos brincando em cima dele, junto com ele. E eles ficavam o dia inteiro acompanhando. Onde ela fosse, eles iam junto. Mas, assim, tinha uma relação de hierarquia, apesar dela ser uma criança tão pequena. Então, eu criei um processo de educação quando a minha filha chegou, desde bebê. Eu cheguei da maternidade com ela, baixei a menina para os cães, deixei cheirar, né? Levantei, tirei, igual você faz com o irmão mais velho. Aí, tirei a criança e fui fazer carinho nos cachorros. Mas para que eles já sentissem o cheiro daquele serzinho novo que chegou. E às vezes as pessoas, o que elas fazem? Não, vou dar o cão porque chegou a criança, ou joga o cão, vivia dentro de casa, tira de dentro de casa e joga para um canto. Você tem que, na realidade, estabelecer essa nova ordem social porque chegou um ser novo em casa. Assim, o contrário, quando chega um cachorro, ele tem que ser encaixado na ordem social da casa. E esse processo educacional, eu acho que ele passa por a gente trabalhar as crianças, né? O tempo inteiro. Nós vamos mudar a sociedade a partir delas. O município teve uma ideia muito inteligente, lançou uma lei em 2016, né, que incluindo o bem-estar animal como conteúdo obrigatório no ensino fundamental. Só que ele esqueceu de instrumentalizar essas pessoas, né? Os atores principais, desse processo de ensino. E o ano passado, na reunião dos professores, eles decidiram incorporar realmente e foram buscar informações a respeito disso. Então, a Universidade Federal de Mato Grosso do Sul ofereceu um treinamento para os professores do município, a pedido da Secretaria de Educação, para que a gente pudesse orientar, né, e desse instrumentos científicos para eles, para que eles pudessem dar uma orientação adequada. Obviamente que eles já tinham buscado informações, já tinham criado alguns materiais que eram muito retirados de internet. Internet tem coisa certa e tem coisa errada, né? Verdade. Então, a gente conversou bastante com eles sobre a necessidade de fazer um processo educacional proativo. Eu não sou a favor de você ficar mostrando a crueldade na TV e tudo. Eu acho que a gente tem que mostrar como faz, o que é certo. Né? A gente informa muito mais se a gente mostrar o processo proativo positivo. Né? Como é que eu não chego naquela situação de crueldade? Oferecendo educação para as crianças de como educar seus cães, como se relacionar com seus cães, com seus animais, né, de forma geral. Quais são as necessidades que um gato, um cão, um pássaro tem. Né? Por que eles sentem saudade, que eles sentem dor. Né? Mas, por outro lado, a gente também não pode cobrar de pessoas que às vezes não têm nem dignidade humana, que elas deem a dignidade que eu acho que deve. Né? Então, assim, nós temos várias pessoas com patamares diferentes de ordenamento social, de recursos, e muitas vezes você tem pessoas que não têm nem dignidade humana, mas elas amam os seus animais, mas elas dão o que elas têm. Então, eu não posso criminalizar isso. Isso não é uma situação de criminalização. Isso merece atenção social associada à educação,
assistência social, né? E também a questão do bem-estar do animal. Então, a senhora, do ponto de vista, como a senhora acabou de explicar, de um novo direcionamento, a criação de delegacias para tratar desses tipos de crimes, elas acabam sendo mais punitivas e de total desconhecimento sobre a realidade que acontece nas cidades, do que ter um papel fundamental para tentar proteger, entre aspas, esses animais e essas pessoas. É óbvio que a lei é necessária, né, para um ordenamento social adequado, mas eu acho que a gente tem que tomar cuidado com a criminalização de atitudes que muitas vezes você quando você são feitas sem o olhar social também. Né? Eu já vi situações em que a pessoa não tinha dignidade humana, tinha vários cães, ela amava os seus cães, mas ela dava o que ela tinha, né? E como ela não tinha nada, ela dava muito pouco. Sim. Então, como é que eu vou dizer que isso é um ato de crueldade, né? Será que não é um ato de crueldade da sociedade deixar que essas pessoas estejam naquela situação social e ainda assim ela está dividindo a quase comida nenhuma dela com os seus animais? Ela não tem assistência muitas vezes nem médica, nem social, né? Não tem qualidade de vida nenhuma, vive muitas vezes em condições extremamente precárias, e os seus animais também vão viver assim. Então eu não posso criminalizar essa pessoa dizendo que isso é um ato de crueldade. Doutora Eliane, a universidade é um centro de pesquisa e também de dados avançados tecnológicos de vários setores. A gente tem visto aí que tem várias universidades trabalhando aí a possibilidade de transmissão da Covid-19 através de cães e gatos. Parece que tem um estudo, até acho que é Cuiabá, Londrina, Campo Grande, também que é fato que os animais podem realmente transmitir o coronavírus, ou isso é factoide, isso não existe. O que se pode falar de concreto sobre essa situação? Doenças infecciosas não é a minha área, né? A professora Juliana Galhardo, lá da UFMS, está envolvida nessa pesquisa, ela tem acompanhado várias casas. O fato só que foi encontrado até o momento é que em alguns animais foi encontrado a presença do vírus, mas não há nenhuma comprovação que eu saiba, né? Eu acho que, de repente, a professora Juliana pode ser uma oportunidade de discutir isso melhor, mas a informação que eu tive dela, das últimas conversas que nós tivemos, é que não há ainda comprovação de transmissão entre animais e humanos, né? Então, não há como a gente afirmar, e por enquanto, né, ciência é dinâmica, mas por enquanto isso não seria uma verdade, né? Uma verdade científica. Mas é óbvio que existem algumas estratégias que têm sido recomendadas para evitar que o animal funcione como levando o vírus, muitas vezes até no pelo. Então, se há uma pessoa doente na casa, ela deve ser isolada, inclusive, de seus pets, principalmente aqueles que transitam entre os quartos, entre outras casas. Por exemplo, ela deve ficar num quarto, mas um gato não deve entrar ali, né? Ou o cão não pode sair de dentro do quarto dela e ir em segundos para uma outra pessoa, porque você quebra o seu isolamento. Porque esse animal pode levar até o vírus até no pelo. O vírus vive muito pouco no ambiente, mas se o animal transitar muito rapidamente, de repente ele pode funcionar como um transportador, né? Que é uma situação diferente. Então, assim, a recomendação que eu vi a professora Juliana fazendo até algum momento é isso. Quando fizer o isolamento social deve ser feito dos seus animais, dos humanos, então, ou seja, um isolamento social completo. Efetivo. Fica trancadinho no quarto, né? Leva comida para a pessoa, deixa na porta, a pessoa pega, deixa uma bacia com água e sabão na porta, a pessoa acabou de comer, joga ali dentro, depois de 10 minutos que você vai pegar com luva, lavar, e toda a higiene da pessoa deve ser feita de forma isolada, todos os lençóis, toalhas, tudo devidamente isolados. E os animais não devem transitar entre o quarto do doente e o restante da casa. Então, e beijar na boca de bicho, a gente sempre vê as pessoas, né, tendo esse carinho exagerado com os animais. Eu perguntei isso para um médico veterinário, ele falou, não, mas o bichinho é limpinho,
Mas o bicho não tem... Cada pessoa faz suas escolhas, né? Eu não beijo na boca dos meus animais, nunca beijei na boca dos meus filhos, por uma questão que eu acho que é de higiene. Um cão, um gato, eles lambem várias partes do corpo, inclusive a região de ânus, né? As regiões, toda a genitália. Então, assim, cada pessoa tem suas escolhas. Eu não vou julgar, né, o que cada um escolhe, mas certamente um animal ele tem mecanismos de autolimpeza por lambedura, que ele vai lamber várias partes do corpo. É limpinho, mas também faz coisas que talvez não sejam tão higiênicas. Tem as suas bactérias, né? Como todo mundo. Como todo mundo tem, né? Então, assim, eu gosto de cuidar bem dos meus animais, mas eu não sou de beijar na boca deles, não. Falamos aqui no nosso espaço com a doutora Eliane Viana da Costa e Silva. O assunto é muito interessante. Ficarei aqui horas e horas, né, Belo, perguntando assuntos ligados aí à vida do animal. A gente espera que a senhora retorne aqui de novo ao Grupo Estado para comentar outros assuntos. Parabéns aí pela iniciativa de alertar, de inserir a educação. Eu não sabia desse projeto de formação dos professores da educação aqui, da Secretaria Municipal, para aplicar aí esse novo ensino nas escolas públicas aqui, formada aí pela Universidade Federal. A gente começou isso pelo UFMS e nós vamos seguir através do Conselho Regional de Medicina Veterinária. Eu sou presidente da Comissão de Bem-Estar Animal lá, e a gente vai começar agora a fazer todo um trabalho de educação, né? Então, a ideia é levar a informação científica de um modo fácil para as pessoas, para os professores, para as crianças, para os tutores, né? E até para os protetores, no sentido de trazer informações sobre relevantes e científicas sobre o que é bem-estar animal, porque também há muito entendimento humanizado disso aí, que não é propriamente uma boa estratégia para lidar com o animal. É inédito esse projeto, professor? Não, isso já existe. A gente, lá na Unesp de Jaboticabal, onde eu fiz doutorado, o professor Matheus, que trabalha com a área de bem-estar, já fez alguns trabalhos com crianças. Existem algumas ONGs que têm um trabalho, todo um processo de educação também, que atuam junto às escolas, né? E a gente aqui, na realidade, nós começamos a ver essa demanda a partir do momento em que a gente vê o próprio Estado trabalhando com uma situação que a gente acha que não resolve, né? Que é trabalhando com a ponta do abandono sem trabalhar a consciência das pessoas. E como a gente tem um trabalho já na área de produção animal, em que a gente treina, né, os peões para melhorar os manejos no ambiente de sistema produtivo, e a gente vê que isso funciona, a gente achou que a gente talvez tivesse que entrar nessa seara da educação, né, para informar como um todo, não só em relação a pet, porque afinal o nosso Campo Grande é uma cidade que é capital de um estado que vive no agronegócio. E a própria cidade de Campo Grande, ela é composta de um meio urbano e um meio rural. Então, a gente precisa educar as crianças para lidar bem, não só com cachorro, gato, mas com peixe, com bovino, com cavalo, porque a gente é um estado rural, né? Temos a urbanidade das cidades, mas muita gente que está aqui vivendo na área urbana tem convívio com a área rural. E é preciso saber lidar com isso, né? Sobre todos os aspectos, né? Em todas as espécies. Entender isso sobre todos os aspectos e sobre o lado de todas as espécies. Porque nós não podemos tratar nem igual, né? O cão tem necessidades diferentes de gato, que tem necessidades diferentes de um bovino, de um cavalo, mas todos eles têm memória, têm senso, têm dor, né? Conseguem guardar, às vezes, feições de pessoas que os maltratam ou que os tratam bem. Então, é isso que vai melhorar a convivência. Eu acho que a gente tem que trabalhar a partir das crianças. Parabéns, doutora, pela iniciativa. Foi um prazer falar com a senhora aqui no Grupo Estado. Obrigada. Obrigada pela oportunidade.